Boa tarde mais uma vez a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, né, representando a biblioteca da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo profissionalmente, para a gente estar conversando um pouquinho sobre a BVS, né? A BVS é um espaço, é uma fonte de informação que me encanta muito pela proposta de trabalho, né? Proposta colaborativa de trabalho. Então, quando eu conversei com as meninas, né, com a Sueli, com a Renata e com a Ana Cláudia, a decisão de falar sobre a biblioteca virtual de saúde foi logo uma das primeiras ideias. Eu não sei se a Suelen falou, essa vai ser a de 3 conversas que a gente vai ter, todas elas no âmbito da pesquisa do campo de saúde, né? A primeira, hoje eu vou estar falando com vocês, conversando, a gente vai estar trocando sobre o portal BVS. Na semana que vem a gente vai estar conversando sobre o DEX, que é o Instituto de Ciências da Saúde. E, por último, a gente vai estar conversando sobre a estratégia de busca de bases de dados. Então, assim, vai ser um assunto encadeado no outro, então a participação de quem puder participar dos 3 módulos acho que vai ser enriquecedor. Eu sei que tem muitos colegas aqui hoje presentes, pelo menos muitos fizeram inscrições, eu já vi alguns aí, na listinha aí, do pessoal que está no chat. Então, quero agradecer aí vocês estarem assistindo aqui. Eu sei que tudo que eu vou falar, vocês já fazem nas unidades de vocês, já conhecem bem. Então, eu espero que, de alguma forma, para os demais e até mesmo para os colegas, eu fale alguma coisa que acrescente, né? E que incentive o uso da BVS nas suas práticas laborativas e para os pesquisadores que estão aqui, né, na sala, que vocês passem a usar com mais frequência, né? Eu espero contagiar vocês com a filosofia da BVS. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a Fabiana, gente começar. Oi, Sueli. o pessoal tá falando que tá picotando um pouco A minha o microfone. transmissão, vou aproximar aqui meu fone, ver se melhorou. Será que melhorou? Coloca aí no chat. O microfone está muito ruim, vou tentar trocar o fone então, peraí. Vou trocar o fone. Esse fone melhorou? Será que esse está um bocadinho melhor? Vocês podem me dar um retorno pelo chat? Sim? Ok, então. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar. Agora eu não vejo mais vocês, eu queria só se vocês estão na minha tela para a gente ir seguindo. Retorno de áudio aí, quem puder dar. Estamos vendo sim. Tá. Então, essa é a primeira tela, a minha apresentação, e vamos prosseguir aí sobre a Biblioteca Virtual em Saúde. Eu vou começar com uma enquete, tá? Antes da gente começar a falar tecnicamente sobre o histórico da BBS, eu quero que vocês respondam essa pergunta. Vocês abram uma aba paralela aí, copia esse endereço aí e só responde essa pergunta, se você já conhece ou já utilizou a BVS. E eu vou estar compartilhando com vocês a tela do resultado para eu ter uma noção, assim, de se o meu público aqui ouvinte é um público que já trabalha com a BVS, já conhece, né? Já teve alguma experiência com a BVS. Vocês podem copiar? A Suelen também vai estar disponibilizando no chat esse endereço para vocês responderem e eu
sentir aí o termômetro do meu público ouvinte. Oi, desculpa te cortar, mas será que você está usando o fosco fundo da sua câmera porque a imagem e o microfone eles não estão sincronizados? Talvez a sua câmera esteja com o fundo fosco, então dá um delay quando você fala. Minha câmera, eu não estou no laptop, eu estou no meu PC. Então, uma câmera acoplada ao PC. Talvez seja isso, não? Bom, aí eu vou tentar melhorar isso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vocês já conseguiram responder? Estão vendo a minha tela? Para mim, está aparecendo aí que pelo menos a maioria, né, já conhece ou já utilizou a BVS. Então, eu fico até mais assim, à vontade para compartilhar com vocês alguma coisa que eu sei sobre a BVS, né? Então, vamos prosseguir lá com a apresentação. A gente tem aí um resultado bacana. Então, não temos temos poucas pessoas que não conhecem a BVS. Então, eu vou começar falando para vocês o que a BVS não é. Ela não é uma base de dados, né? Então, a gente encontra muito na descrição metodológica de alguns estudos que fizeram a pesquisa nas seguintes bases de dados. BVS, Lilacs, BIREM, enfim, a gente mistura um pouco essas siglas e as definições. Então, a BVS ela não é uma base de dados. A BVS também não é a BIREM, não é o DEX, não é a Lilacs, existe uma grande confusão, né? A BVS, assim como a sigla dela fala, né? Ela é uma biblioteca virtual de saúde, né? Queria que vocês pensassem assim, numa biblioteca física. Pensem a BVS na proposta de uma biblioteca física, né? Onde a gente encontra no mesmo espaço livros, revistas, material multimídia. Então, assim também é a Biblioteca Virtual de Saúde, só que os documentos são todos em formato eletrônico e digital, né? Então, quando a gente fala que a BVS é uma base, ela não é uma base, ela contém bases, tá? Então, ela reúne e disponibiliza em acesso aberto uma coleção diversificada de fontes de informação em saúde. A BVS ela não tem só base de dados, ela tem inúmeras fontes de informação lá dentro e a gente vai estar olhando um pouquinho isso, né? Essas fontes de informação são as bases de dados, né? Os recursos educacionais abertos, os descritores em ciências da saúde, que a gente vai estar vendo no nosso próximo encontro, alguns repositórios, sites de internet e de eventos científicos no campo da saúde. Então, a Biblioteca Virtual de Saúde ela é uma plataforma muito rica, uma variedade de informações enormes e, assim, pela minha experiência, muito pouco explorada, né? Tanto por nós alunos, nós enquanto alunos, tanto por nós enquanto profissionais de saúde e profissionais da informação. Então, eu trouxe para vocês rapidamente uma breve história da BVS, tá? A BVS, ela é um resultado da cooperação técnica da informação em ciências da saúde conduzida pela BIREM, e eu vou dizer quem é a BIREM, a OPAS e a OMS vocês já devem conhecer, né? Então, é um trabalho, né, de cooperação e colaboração, né, que se estende depois, né, para os centros cooperantes, que eu também vou falar, né? Então, em 1999, essa iniciativa da BVS, né, enquanto fonte de informação colaborativa, ela chega no Brasil, né, e ela é inaugurada, vamos dizer assim, com a BVS temática Saúde do Adolescente e a BVS Saúde Pública. Então, hoje a gente tem 21 anos de BVS no Brasil. Então, 21 anos de uma fonte riquíssima de informação no campo da saúde, de acesso aberto, né, para que a gente possa estar explorando
Nós, enquanto alunos, nós, enquanto professores, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais da informação. Né? A Biblioteca Virtual de Saúde é um modelo de programa desenvolvido pela BIREM. A BIREM é a Biblioteca Regional de Medicina dos Estados Unidos, né? Em cooperação com instituições locais, nacionais e internacionais das áreas de saúde, para disponibilizar, através do seu portal, o acesso a referências bibliográficas em espanhol, português e inglês. E agora a gente tem também francês, né, da produção científica da América Latina e Caribe. Né? Pelo portal da BVS é possível acessar documentos como artigos científicos, monografias, trabalho de congresso, tese e inúmeros outros conteúdos. Né? Importante, assim, destacar que a proposta da BVS é de dar visibilidade à produção científica do campo da saúde das Américas, sobretudo. Né? A gente tem a base de dados Medline, né, dentro do portal da BVS, mas a grande força, né, da BVS é dar visibilidade à produção científica da América Latina e Caribe, tá? Por questões, né, de assuntos muito próprios, né, dessas regiões. A gente tem inúmeras bases internacionais que trazem retratos e perfis do campo da saúde também próprios de outros países, mas a LILACS, que é a grande base dentro da BVS, ela vai dar uma ênfase muito grande para a produção das Américas. Eu acho que isso é o nosso grande trunfo aí, em termos de produção e oportunidade também de termos a nossa produção científica no campo da saúde sendo visibilizada. Eu trouxe um pouco dessas siglas, porque essas siglas elas fazem um pouco de confusão, meio que uma sopa de letrinhas, e a gente às vezes se confunde, principalmente para quem está chegando, quem é recentemente, né, chegado ao campo da saúde, em especial os alunos de graduação, né? Às vezes a gente faz uma grande confusão. Então, eu trouxe um pouco dessas siglas e os seus significados para a gente poder estabelecer um ponto de um nivelamento para quando eu falar de um termo ou outro, as pessoas saberem do que eu estou falando. Então, eu começo pela sigla da BVS, né, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Essas duas, juntos com a BIREM, com a Biblioteca Regional de Medicina, elas fazem a gestão da Biblioteca Virtual de Saúde. Algumas vezes nós vamos ver também, né, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos aparecendo diversas participações, né, dentro da BVS. E aí eu destaco, em verdinho, a Medline e a LILACS, são duas bases de dados. Aí sim, quando eu falo que eu fiz uma revisão de literatura na BVS e busquei nas bases de dados XYZ, eu posso citar a LILACS e a Medline e outras tantas que nós temos dentro da BVS como fontes de informação. Né? A PubMed, assim como a BVS, é um grande portal, né, uma plataforma de acesso aberto à literatura, né, das ciências da saúde, e é desenvolvida e mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Outras siglas que a gente vai estar esbarrando aí ao longo dessa conversa de hoje e nas futuras é o MESH e o DEX. Né? O MESH é o Medical Subject Reading, que é o vocabulário controlado da base de dados Medline. Tá? A BVS, quando, né, foi implantada e quando a gente coloca a LILACS, que é a base de dados de literatura América Latina e Caribe, a BIREM traduz o MESH no formato do DEX. Então, o DEX é a tradução do MESH, tá? O DEX é Descritores em Ciências da Saúde. É um grande vocabulário controlado e sistematizado que vai dar um norteador para os nossos termos de busca, né, nossos descritores de assuntos pelos quais a gente vai estar procurando, fazendo a pesquisa. O DEX, assim como o MESH, ele traz as definições daquele termo, né, e suas traduções em português, inglês, espanhol e agora no francês.
Dito isso, agora eu vou propor para vocês um exercício bem rápido também. Vou pedir que vocês acessem essa página aí, que a Suelen também vai estar compartilhando com vocês no chat. Agora que a gente viu todas essa sopa de letrinhas aqui, eu quero ver se vocês fixaram essa sopa de letrinhas aí através desse exercício de palavra cruzada. Bem rapidinho, se vocês quiserem, eu já vou dar o gabarito. Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, fechou. Então, vamos lá? Um minutinho para vocês fazerem. Vamos ver se vocês conseguiram fixar essas siglas. Já conseguiram? Tá bem facinho, né? É um joguinho rápido, só para a gente fixar, né? E nunca mais se perder quando a gente se deparar com essas siglas e acrônimos, né? Tá aí o gabarito. Eu espero que vocês tenham conseguido, né? Memorizar assim, minimamente cada um deles, para que a gente possa seguir sem erros. Então, vou dar continuidade aqui. Só lembrando para vocês que, como eu estou na apresentação, eu não consigo ver o chat agora, tá? Então, se tiver algum comentário, depois a Suelen vai estar me passando e a gente vai estar respondendo, ok? Então, um pouco mais sobre a BVS. Alguém abriu o microfone para falar? Não está aparecendo a sua apresentação aqui. Não? Não. Ó, deve ser que seu alfinetinho deve estar fixada na minha imagem. Fixa na imagem do slide. Bem, obrigada. Nada. Então, continuando, eu trago para vocês agora algumas instâncias da BVS, né? Como é que ela é estruturada. Ela é estruturada de maneira por países, né? Mas também ela é estruturada por temáticas e instituições, tá? Então, aqui é um mapa. Esse mapa vai estar, quando a gente acessa a BVS, ele aparece, né? Ele fica rodando lá na página principal da BVS. É um mapa que apresenta, né, os países participantes da América Latina. Ou seja, em cada país desse a gente tem um nicho de BVS, né? Temos um modelo de BVS. E temos algumas BVS temáticas, como a enfermagem. A enfermagem é uma BVS bastante robusta em termos de documentos que são indexados e depositados ali. Temos a BVS de países que falam o português, né, a língua portuguesa. Né? Temos a BVS do Ministério de Tecnologia também, Ciência e Tecnologia, e o Medcaribe. Então, assim, é um mundo, gente. A BVS é um mundo. Na página principal da BVS, quando a gente clica em cada nichozinho desse aqui, dessa colmeia, abre, né, na BVS desse respectivo país ou dessa temática especificamente, e vocês veem um universo de produção, né, científica em cada um deles. Como acessar a BVS? É muito simples, é simplesmente colocar no Google, na BVS, e ele vai aparecer esse resultado. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que sempre aparece assim, portal regional da BVS,
e a BVS Brasil, e se você descer mais, descer a barra de rolagem, aparecer as BVS temáticas, né? O link assim, correto para você fazer a busca integrada em todas as BVS é o portal regional da BVS, esse primeiro aqui. Por quê? Os demais vai estar fragmentado. Por exemplo, se eu clicasse na BVS Brasil, ela ia me aparecer só as temáticas trabalhadas no Brasil, tá? As BVS temáticas do Brasil. E como, na maioria das vezes, nossos temas não estão ligados apenas ao Brasil, a gente indica o portal regional da BVS, que vai trazer o resultado de todas as demais BVS que compõem a rede. Essa é a página e a gente vai entrar agora, eu vou compartilhar com vocês aqui, vou interromper esse compartilhamento aqui do PowerPoint e vou entrar com vocês no portal regional da BVS, que é esse que vocês estão vendo agora aí na tela, correto? Vocês estão vendo a minha página da BVS? Sim. Ok. Então, vou começar apresentando a página e depois eu vou passar para a busca, especificamente, tá? Aqui no portal, a gente tem inúmeras possibilidades só nessa primeira página aqui. Então, eu vou passar por alguns desses locais, dessas fontes de informação que está dentro da BVS, né? Para que a gente tenha uma noção e desenvolva futuramente, né, estudos, vejam possibilidades, né, vislumbrem possibilidades de pesquisa. Então, eu vou começar aqui pelo Minha BVS. Na verdade, eu nem vou entrar no Minha BVS, mas eu vou dizer o que ela é. A Minha BVS é um espaço, tá? Onde você faz um login e senha, você cadastra um login e senha e pode armazenar na nuvem, tá? Todas as buscas que você efetuar lá na parte de busca da BVS. Tá? Então, Minha BVS é um espaço livre, então qualquer um pode fazer o cadastro, vai criar um login e senha, não depende de você estar vinculado a uma instituição, tá? Ele é aberto, você vai vir aqui, fazer um login e senha e vai. Cada vez que fizer uma busca aqui na biblioteca, vocês vão poder salvar essa busca e vai ficar armazenada na nuvem no Minha BVS. Os resultados, tudo vai estar armazenado aqui. Os produtos e serviços é uma lista do que a BVS ela oferece em termos de produtos e serviços, né? As bases de dados, os diretórios e os serviços. Tá? A rede BVS é a lista, né, das BVS que compõem a rede. Então, se vocês têm alguma curiosidade depois para ver, né, quem é que compõe a rede, lembra disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui está dinâmico, porque eu estou no site. Então, ao clicar em cada um dessas casinhas aqui que compõem essa colmeia, a gente vai estar indo, né, sendo direcionado para a produção em termos de BVS, científica em saúde, em cada um desses países ou temas. Tá? Sobre a BVS, é uma explicação, né, sobre o portal, a proposta, né, de trabalho colaborativo, quem criou, quem é que faz a gestão da BVS, né, a BIREM, a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde. E aqui, no Como Pesquisar, a BVS apresenta umas dicas bem bacanas, tá? Ele traz alguns vídeos, alguns tutoriais em forma de vídeo e dá umas dicas bem bacanas, tá? Sobre como fazer a pesquisa no portal da BVS e nas bases de dados que compõem a parte da pesquisa, as bases que compõem a pesquisa na BVS. Então, assim, eu super indico esse Como Pesquisar para quem não tem habilidade na busca aqui na BVS. Quero voltar para o portal principal para a gente seguir. Então, antes de eu falar da busca, eu vou descer mais um pouquinho aqui e falar rapidamente de cada um desses itens que compõem o portal da BVS. Então, a BVS não é só Lilacs, a BVS não é só a busca naquelas bases que a gente já conhece, né? A BVS é muito mais do que isso. Então, tem a Lilacs, que é a nossa base carro-chefe aqui, né? Literatura das Américas, né? América Latina e Caribe.
Então, se hoje eu quero pesquisar somente na base Lilacs, eu posso clicar nesse ícone e pesquisar. Mas a BVS, enquanto um portal, ela possibilita para a gente a busca integrada, ou seja, a gente tem a possibilidade de buscar, fazer de uma mesma busca, fazer a procura em várias bases de dados. O que eu costumo falar, assim, quando eu estou dando treinamento sobre pesquisa em bases de dados, é que eu digo que a BVS, com a BVS, a gente consegue matar vários coelhos numa cajadada só. Por quê? Ela possibilita a busca integrada. Mas aqui, ela também te permite fazer a busca só na Lilacs, tá? Então, se eu clicar aqui na Lilacs, como vocês viram, nesse ícone aqui Lilacs, eu vou procurar somente nessa base de dados. O IRIS é um repositório institucional da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? O que vai ter nesse repositório? Vai ter documentos da Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, tem muito documento bacana, né, no campo das ciências da saúde, produção, relatórios. Então, assim, para quem, políticas, para quem faz pesquisa, né, nessa linha, é bem interessante dar uma olhada nesse repositório, tá? Ele permite, tá vendo? A busca aqui, vocês coloquem o termo, ele já tem alguns itens já, vamos dizer assim, sistematizado, mas a busca pelo termo é aqui que vocês vão fazer e mandar rodar. Então, é uma fonte dentro da BVS bastante interessante para quem vai estar fazendo um recorte por algum tipo de organização, documentos produzidos por essa organização, né? É bastante interessante. O BIG é uma base de dados internacional de guias GRADE. O que a gente tem nessa base de dados aqui? Ela vai trazer documentos que utilizaram o sistema GRADE para ranquear o nível de evidência daquele estudo, tá? Então, essa é uma fonte de informação para quem está procurando, por exemplo, tomar uma decisão ou encontrar o melhor resultado para uma determinada, né, para um determinado tema que vocês estão pesquisando em saúde. E aqui ele traz essas revisões que utilizaram o guia GRADE, né, que é o guia que vai estar trazendo, né, o ranking das evidências, né, os níveis de evidência dos estudos. Vai estar tudo aqui sistematizado. Então, eu tenho revisões, tenho publicações que utilizaram o GRADE e que vão estar aqui me dizendo o nível de evidência que foi alcançado em cada um desses estudos, tá? Ele já propõe aqui uma sistematização por assunto principal ou por título, né, tipo de publicação, se é monografia, se é um artigo, por instituição que produziu essa evidência, por país de publicação, idioma, a revista que foi publicada e o ano. Então, ele já tem assim, os filtros aqui pré-selecionados, mas nada impede que você coloque o termo aqui e rode a busca, tá? Ele diz aqui que pode usar o operador booleano. Então, pode usar aquele esquema de AND, OR ou NOT para fazer, se quiser combinar as buscas. Brisa é um repositório, né, que também está dentro do portal da BVS, que vai trazer informes sobre avaliação de tecnologia em saúde, tá? Então, ele está aqui indexando só as avaliações de tecnologia em saúde das Américas, o que foi produzido no âmbito das Américas. E, então, para quem está fazendo pesquisa sobre avaliação de tecnologias em saúde, é uma excelente fonte de informação, porque já está sistematizada por assuntos principais, também por tipo de publicação, né? A instituição que produziu essa ATS, o país, idioma, enfim, é bem parecido com a formatação do BIG, né? Do outro repositório, só que esse aqui é especificamente sobre avaliação de tecnologia em saúde. Então, percebam que a BVS não é só o que às vezes a gente tende a ver, né? Assim, muito superficialmente. Temos aqui o Observatório de Recursos Humanos no campo da saúde também, que é uma fonte muito interessante. Ela vai estar trazendo, assim, evidências e informes, publicações, todas ligadas ao campo de recursos humanos em saúde nas Américas. Então, se alguém faz pesquisa
com esse viés aí de recursos humanos, né, no campo da saúde, é uma excelente fonte esse observatório, tá? Como é que ele é composto? A partir de instituições, né, de dados das instituições públicas, instituições privadas de saúde, instituições de ensino. Então, são várias as fontes que produzem esse observatório. É muito interessante, vale muito a pena explorar para quem tem esse recorte de pesquisa. E por último aqui, né, nessa barrinha aqui, eu queria mostrar para vocês que é o repositório de políticas informadas por evidências. Tá? O que tem aqui? É o que o nome fala, políticas informadas por evidências. Essa base, ela traz as políticas que foram criadas, organizadas, elaboradas com base em evidências científicas. Tá? Então, também um outro viés de pesquisa, quem estiver trabalhando com a temática de políticas, né, do campo da saúde, vale muito a pena explorar essa fonte aqui. Então, já mostrei para vocês algumas fontes aqui que compõem o portal, mas ainda vou falar mais um pouquinho sobre todos esses tópicos aqui. Estou preocupada com a hora, mas vai dar certo, vai tudo certo. Então, os descritores em ciências da saúde a gente vai ver semana que vem, tá? Espero que vocês estejam aqui para compartilhar comigo desse momento. Eu não vou explorar os descritores hoje, mas vou falar o que eles são, né? Os descritores são os termos, o vocabulário, ele é composto, né? É o vocabulário controlado no campo da ciência da saúde. E o que são esses descritores? São as palavras que são autorizadas, que são reconhecidas como representantes de um domínio, de um assunto do campo da saúde. Então, uma vez me perguntaram qual é a diferença de palavra-chave para descritor. A grosso modo, eu posso dizer que um descritor é um assunto que ele foi tão usado, foi tão citado em palavras-chave, ele foi tão utilizado em artigos, né, em publicações, de maneira tão sistemática, que ele sai da categoria palavra-chave ou termo livre e passa, vamos dizer assim, e é elevado à categoria de descritor, ou seja, o representante oficial daquele assunto no campo da saúde. Então, esse é, a grosso modo, a maneira que eu posso explicar para vocês o que é um descritor de assunto. Então, aqui semana que vem eu vou estar explorando como é que a gente busca, como é que a gente mapeia, tá? O repositório de estratégias de busca é uma fonte também muito bacana de informação. Ela é formada, na verdade, ela se constitui a partir dos centros cooperantes. Quem são os centros cooperantes? São as bibliotecas, através de sua rede de referencistas, dos seus bibliotecários referencistas. Ou seja, à medida que um bibliotecário, né, que é cadastrado lá na Lilacs, na Virene, como referencista, ele vai elaborar as estratégias de busca e vai cadastrar nesse repositório da BVS, né? Por exemplo, se eu tenho lá na biblioteca uma pesquisa sobre o clima tropical e a proliferação, né, de Covid. Estou pensando numa coisa bem rápida aqui agora. Então, foi uma pesquisa que me rendeu assim, uma estratégia legal, consegui fazer um mapeamento bem extenso, elaborei uma estratégia para atender esse meu usuário consistente e, né, a avaliação é que vale a pena eu inserir essa estratégia no repositório, né? Então, eu vou encaminhar e os revisores vão fazer a análise para ver se a minha estratégia está bem escrita, bem direitinha, e assim incluí-la no repositório de estratégias da Biblioteca Virtual de Saúde. Para que isso serve, né, para o público? Serve que, às vezes, eu tenho a mesma ideia, eu quero procurar sobre a mesma coisa, eu quero fazer uma pesquisa muito parecida com essa, só que talvez eu não vá abordar o mesmo aspecto, né, que aquele pesquisador inicial para o qual eu fiz a estratégia vai abordar, eu vou abordar outro, mas eu já tenho uma estratégia
definida, pronta, é só botar para rodar na BVS e ela está pronta. Então, eu já elimino todas aquelas etapas de estabelecimento de descritor, escolha da palavra-chave ideal, as combinações com os operadores booleanos. Então, assim, o repositório de estratégias é muito bacana nesse sentido. O localizador de informação em saúde é um catálogo de sites, né, que dentro da BVS, que contém vários tipos de informação. Tem as fontes, né, as próprias redes sociais, a própria BVS, temas já cobertos pela BVS, né, doenças não transmissíveis, saúde global, enfim, uma série de tópicos no campo da saúde já mapeados e que a gente possa estar fazendo uma pesquisa rápida, né, para se informar ou informar o usuário, né. Esse é o localizador de informação em saúde. O portal de revista vai apresentar um ranking de revistas no campo da saúde, né, que está dentro da BVS. Então, tem aqui por áreas, né, ou domínios do conhecimento, né, ocupação em saúde, população em saúde, as especialidades médicas. A gente tem esse universo imenso de informação aqui. As vitrines do conhecimento também é outra coisa muito bacana, né? Outro tópico muito bacana aqui dentro da BVS, por quê? As vitrines do conhecimento, ela já traz alguns assuntos já mapeados, que apresentam estudos bibliométricos, estatísticos, né, sobre um tema bem geral. Por exemplo, se eu quiser fazer algum estudo sobre gênero dentro, né, sobre o guarda-chuva aí das ciências da saúde, eu já tenho muita coisa aqui dentro. Então, quando eu clico aqui nesse vitrines do conhecimento, ele me abre um mundo de oportunidades, um mundo de possibilidades para a gente estar explorando. Eu costumo ver isso aqui como cada tópico desse aqui, como uma pesquisa. Então, assim, para quem está pensando em o que vai pesquisar, o que vai fazer de TCC, o que vai fazer de mestrado, doutorado, são muitas possibilidades. E, assim, a BVS aqui nas vitrines do conhecimento oferece muitas possibilidades. Então, especificamente sobre o tópico gênero, a gente tem as políticas de igualdade de gênero né, da Organização Pan-Americana de Saúde. A gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ligados ao gênero. Tem gênero nas regiões das Américas, então eu posso explorar algum aspecto, né, sobre esse assunto. Equidade de gênero na força de trabalho em saúde, tem cursos, tem o Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e Caribe. Então, imagina, eu olho para esse observatório, posso fazer inúmeras possibilidades e intervenções de pesquisa, né? Outra fonte bacana também é o CARPA Evidence, que é um repositório do Caribe, né, com a publicação de evidências, né, publicações que trazem evidências no campo da saúde, mas é bem específica do Caribe. Ele foi integrado aqui à BVS e traz esse tipo de informação. Então, para quem tiver esse recorte, vale a pena dar uma olhadinha nele. Os recursos educacionais abertos, né, que hoje em dia a gente está explorando bem mais do que antes, então a BVS também indexa os recursos educacionais abertos e ela traz a sistematização por países. Então, a gente pode estar dando uma olhada e vendo o que interessa, fazendo uma pesquisa sobre recursos educacionais abertos. E, por último, o catálogo de multimídias, que também é uma forma de dar visibilidade à produção. A gente tem muita produção aqui no catálogo de multimídia, né, no portal de multimídia, dos produtos dos mestrados. Então, vídeos, folders, cartazes que foram produzidos, né, nos mestrados profissionais, mas não só, tá? A gente tem muita produção bacana que é feita no âmbito dos projetos de pesquisa, do próprio Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana, dos governos. Então, a gente tem muito material multimídia aqui, bem interessante, que a gente pode usar tanto para pesquisa quanto para aula, ou, né,
inserir, né, dar encaminhamento para que ele possa ser inserido através do centro cooperante da sua instituição, para que ele possa ser catalogado dentro da BVS. Aí aqui os eventos, de uma maneira geral, os eventos que são publicados, não eventos especificamente da BVS, não, mas eventos que são que a BVS torna público, né? Enfim, vou passar para o filé mignon aqui da BVS, que é a nossa busca, tá? Eu vou botar o assunto do momento para a gente fazer a busca geral e quando a gente entrar no portal mesmo, na base de dados especificamente, na estrutura da BVS, a gente vai estar melhorando isso. Então, eu tenho a possibilidade de digitar aqui, nessa caixinha principal, um assunto simples que eu quero ver o que eu tenho aí de produção sobre aquele assunto, né? Ou posso optar pela minha busca avançada. Quando eu faço a opção pela busca avançada, porque eu já tenho algum conhecimento, né, do assunto que eu vou estar procurando, pesquisando, e já vou poder, tenho a possibilidade de combinar com outros aspectos da minha pesquisa. O que eu quero dizer? É que eu vou combinar os assuntos. Eu não vou fazer ele sozinho, né? Então, aqui é quando eu tenho um assunto, por exemplo, Covid-19, eu vou fazer a busca e ele vai abrir aí o resultado para 94.050 resultados para Covid-19. Tá? Então, foi uma busca muito rasa. Ninguém busca Covid-19 com Covid-19. Né? Então, vou voltar lá e vou mostrar a possibilidade da gente trabalhar mais especificamente no campo da pesquisa e utilizar os filtros da busca avançada. Antes de falar da busca avançada, eu quero só falar para vocês que aqui está o linkzinho do DEX, do Descritor de Ciências da Saúde, que a gente vai ver semana que vem, DEX Mesh, eles estão juntinhos aqui. Eu não vou explorá-los hoje, mas é importante eu dizer que, antes da gente começar qualquer busca na BVS, é importante que a gente já tenha em mente, né, o que vamos pesquisar, de que maneira esse assunto ele é representado na literatura, como é que eu acho ele nos artigos, isso precisa já estar mais ou menos desenhado na nossa cabeça, para depois a gente vir ao DEX e fazer o mapeamento dos termos corretinho. Tá? E aí sim ir para a busca e fazer uma busca mais robusta, né? Então, na busca avançada, eu tenho também a possibilidade de buscar, né, numa caixinha só, né, aqui é geral, no geral, mas tenho aqui na busca avançada, como eu falei, a possibilidade de adicionar caixinhas, né, combinações na minha pesquisa, certo? Então, os resultados, a gente tem a possibilidade de vê-los em português, espanhol e inglês, e o mais recente é o francês, tá? E os filtros, né, na verdade, que a gente vai estar usando, a gente vai estar dizendo aqui qual é o aspecto da busca, se eu quero procurar o meu assunto no título, no resumo e no assunto, ou se eu quero ele só no título, ou se eu quero procurar um autor específico, ou se eu quero um descritor de assunto. E aí, veja bem, quando eu procuro o descritor de assunto, eu entendo que a minha busca vai ficar mais restrita, porque eu já vi lá, já consultei no DEX, que aquele termo é um descritor. Então, quando eu seleciono o descritor aqui, eu vou colocar ele como ele aparece lá no DEX. E entender que nem sempre todos os documentos que estão na BVS, eles já estão indexados. Ou seja, aqueles que não estão indexados com o descritor, né, aquele que você já viu lá, que é o oficial, a gente não vai localizar ele por descritor, tá? Então, isso é importante a gente compreender que quando eu faço a seleção por descritor, eu tenho que ter certeza dele e entender que muitas vezes quando eu faço a pesquisa por palavra-chave simples, né, que vai estar livre aqui no título, resumo e assunto, ou seja, palavras do título, resumo e assunto, eu posso recuperar muito mais. Mas entendendo também que eu posso recuperar muito mais, não necessariamente ser uma recuperação que a gente diz que é eficiente, né? Uma recuperação objetiva com que realmente interessa, né?
E já o descritor, como ele é já definido, a gente tem a definição que aquele assunto é aquele assunto mesmo, ele pode ser bem mais objetivo. Mas, em contrapartida, o documento pode não estar indexado e a gente perde informação. Ok, então eu tenho aqui, vou fazer minha busca, né, ver as possibilidades, né, se eu quero só resumo, eu vou selecionar aqui, mas eu vou fazer uma busca avançada para a gente ver como é que ela se comporta e qual o resultado disso. Então, eu vou botar aqui, vou voltar para o Covid-19 e estou dizendo que eu quero isso no título, resumo e assunto. Brasil também e criança. Tá vendo que eu botei termos livres, eu não verifiquei se isso aqui é descritor de assunto. Isso a gente vai ver semana que vem, descritor de assunto. Mas essa é uma busca rasa para a gente verificar como é que essa busca vai se comportar. E clico aqui em pesquisar. Vamos ver que resultado vai dar. Então, me deu 81 resultados. Tá? Porque eu utilizei três aspectos do meu recorte de pesquisa. Covid-19 no Brasil e em crianças, né? Então, eu tenho 81 resultados no total. Quando eu falo para vocês que a busca integrada, né, do portal da BVS, ele permite matar 3 ou mais coelhos com uma cajadada só, é sobre isso aqui que eu quero falar. Esses 81 resultados, eles estão presentes nessas bases de dados. Medline, Coleciona SUS, Lilacs, que são as 3 primeiras. Tem outras bases com resultados menores, tem a Bedrenf, né? Tem aqueles recursos multimídia que talvez não se encaixe na nossa pesquisa para uma revisão de literatura, por exemplo. Mas aqui tá. Por exemplo, para uma revisão, né, bibliográfica de literatura, eu tenho 3 bases de dados aqui que me trouxeram resultados sobre essa minha pesquisa, Covid-19 no Brasil e em crianças, né? Ele também possibilita que eu faça um refinamento desse resultado por assuntos mais específicos dentro desse grande assunto que eu pesquisei. Então, ele permite que eu recorte por infecções por coronavírus, pneumonia viral. Então, se eu quero pesquisar Covid em criança no Brasil, mas eu só quero a pneumonia viral, eu posso vir aqui e selecionar. E aí, esse meu resultado já muda ali. O beta-coronavírus, pandemias, enfim, ele dá uma série de recortes aqui pré-definidos para esse meu assunto principal. O tipo de estudo, então, se eu quero fazer um recorte por tipo de estudo, também o portal ele oferece essa possibilidade. Então, se eu quero só estudo prognóstico, ou estudo de rastreamento, né, estudo diagnóstico, enfim, eu tenho uma série de possibilidades de refinamento que a base me dá sem que eu peça, né, para ela. Ela também classifica por idioma, português, inglês e espanhol, e por ano, né, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Ou se eu quiser colocar aqui, preencher, nem 5 nem 10, sei lá, eu quero os últimos 3 anos, eu posso colocar aqui também e pedir para reportar. E esse resultado certamente vai ser reduzido, tá? Aqui tem o detalhe da pesquisa, o que é? É a estratégia de busca que eu utilizei. Ela está aqui e está aqui também, ela aparece aqui em cima. Então, em algumas publicações, né, de artigos de periódico, a gente normalmente coloca, né, a estratégia que foi utilizada nas bases de dados. Então, esse é aqui que a gente copia a estratégia, né, conforme ela aparece aqui. Também ela pode ser copiada e colada, né? A gente pode copiar e colar e guardar ela para rodar daqui a 1 ano para ver se vai dar esse mesmo resultado, né? Ou também eu posso, lembra que eu tinha minha biblioteca, eu posso salvar isso aqui no minha biblioteca. Eu não estou logada, então eu não tenho essa possibilidade. Se eu tivesse logada no minha biblioteca, eu teria essa possibilidade de guardar essa estratégia de busca no minha biblioteca. Ok?
Bom, com relação a esse resultado aqui, como é que eu faço para... 81 resultados, Fabiana, é muito, mas eu preciso olhar. Como é que eu faço para guardá-los, né? Primeiro, antes de dizer como é que eu vou salvar, posso organizar ele pelos mais recentes, ano crescente e relevância, entendendo que relevância para as bases de dados é o número de vezes que essas palavras aqui que eu coloquei para buscar, é o número de vezes que elas ocorrem, assim. Quanto mais palavras dessa que tiver naquele artigo, ele vai ser o mais relevante. Isso é relevância para a base de dados, é diferente do critério humano de relevância, né? Bom, eu quero salvar, né, esse meu resultado. Como é que eu posso? Eu posso mandar por e-mail, né? E aí eu vou preencher o nome, e-mail, enviar. Se eu sou bibliotecária, eu posso botar meu nome, o e-mail e enviar para o meu destinatário, para o usuário que pediu aquela pesquisa, né? Coloco o assunto, faço comentário e marco se é só essa página, as referências selecionadas, né? No caso, eu vou lá e resseleciono, ou todas as referências. Lembrando que é no máximo 300. Lembra que meu resultado foi 81? Então, eu consigo enviar nesse e-mail, né? Fictício aqui, para o meu e-mail ou para o e-mail de algum usuário, essa minha pesquisa. Tá? E vou clicar em enviar. Não, Fabiana, mas eu não quero enviar por e-mail, eu quero exportar para um gerenciador de referência. Então, eu venho aqui, gero o arquivo no formato de exportação, né? Ou se eu quero guardar esse resultado numa planilha Excel, eu também consigo, tá? Ou no formato de citação e peço para exportar. Essa página, as referências selecionadas ou todas as referências. As selecionadas seriam que eu viesse aqui, marcasse algumas, tá? E pedisse para enviar. Imprimir, né? Isso aqui é para salvar esse tipo de procura. A gente vai poder adicionar na BVS, na minha BVS. Lembra que se eu tivesse logado eu poderia guardar. E esse aqui seria o formato XML dessa busca, né? Que é um formato que é para leitura de máquina, tá? Se eu quisesse importar esse tipo de resultado. Eu acho que a gente já está começando a chegar no fim da exploração aqui da BVS. Eu vou deixar essa minha tela aberta para que a gente possa voltar, de repente, aqui, para que eu possa tirar alguma dúvida. Mas eu estou começando a me encaminhar para o fim e quero deixar para vocês aí um momento para a gente responder as perguntas, se eu souber responder. A primeira que tem aqui é da Geisa. Ela pergunta: podemos chamar a BVS de portal? Oi, Geisa. Então, a BVS, ela tem o nome de Portal BVS, é o Portal da Biblioteca Virtual, né, em Saúde. A BVS é a BVS, né, ela é a biblioteca. Né, o portal agrega tudo, então eu não diria que o portal BVS, a BVS é o portal, né. Eu acho que acaba sendo meio complicado a gente definir, né, se eu posso chamar a BVS de portal. Talvez porque ela integra muitas fontes de informação. Então, acho que a gente pode chamar, assim, a Biblioteca Virtual de Saúde de um portal. Até pela natureza dela, né? Ela é virtual. Então, eu posso chamar de portal. Acredito que sim. Espero que a Bireme concorde ou não, né? Ou me corrija numa oportunidade. A Geisa também fez uma afirmação que a BVS é uma boa fonte para pesquisa integrativa. O que você acha? Sim, porque, como eu falei, a gente consegue eliminar várias bases, né? Várias bases numa única pesquisa. Então, assim, quando a gente fala de revisão integrativa, assim como as revisões sistemáticas, a gente precisa de um maior número de bases possíveis mapeadas sobre aquele assunto.
Então, a BVS é uma excelente fonte para a gente começar uma revisão integrativa, sim. A Letícia pergunta: qual o filtro que a BVS utiliza quando pesquisamos somente dentro da plataforma em geral? Pesquisando dentro das bases individuais, às vezes aparecem mais artigos. Letícia, eu não entendi a sua pergunta. Talvez você até pudesse abrir seu microfone para tentar explicar melhor, porque eu não entendi. Oi, boa tarde. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, para fazer um artigo, e aí quando eu fui pesquisar com os mesmos descritores dentro da BVS, eu achei 19 artigos, e quando eu fui procurar dentro da PubMed isolado, individual, eu achei 43. Aí eu queria saber qual o tipo de filtro que a BVS utiliza. Agora eu entendi a sua pergunta. Na verdade, quando você começou a falar, eu já sabia qual seria o desfecho da sua pergunta. O que acontece? A PubMed, assim como a BVS, são portais, né, que abrigam diversas bases de dados. Quando você faz a busca dentro da BVS, a gente recupera resultados da Medline, que é uma base de dados, que também está dentro do portal da PubMed, né? Na verdade, o portal original da Medline é dentro da PubMed. O que acontece é que, na maioria das vezes, quando a gente faz a mesma busca, tanto dentro da BVS quanto dentro da PubMed, o resultado da PubMed é sempre maior do que o resultado da BVS. Por quê? Porque existe um lapso temporal de atualização da base. Então, quando você atualiza a Medline, ela é primeiro atualizada lá dentro do portal da PubMed e depois atualizada dentro da BVS. Eu não sei te dizer qual esse tempo de atualização. É diário? É por hora? Eu não sei. Isso eu não sei te dizer. Eu só sei que tem esse lapso, sim. Mas é por conta da Medline, ela já está dentro da PubMed. Então, primeiro atualizar é lá. Depois é a BVS. Então, por isso que tem sempre essa diferença. Então, o que a gente aconselha? Apesar, eu falo que a gente mata vários coelhos com uma cajadada só, é sempre bom rodar a pesquisa de novo lá na Medline para ver se não perdeu nada de importante, tá? Isso especificamente sobre a Medline. É sempre bom olhar, né, nas bases isoladamente para dar uma sondada, para a gente não perder, né, estudos importantes para a nossa revisão, para o nosso artigo. Pergunta: se consultar o DEX facilita no momento da elaboração das estratégias de busca na BVS? Não, totalmente, totalmente. Porque às vezes a gente tem a sensação de que está procurando por uma palavra-chave, um termo livre, de maneira como ele está indexado, como aqueles artigos estão indexados na base, não é, né? Então é muito importante, sim, é fundamental estabelecer primeiro os descritores na hora da elaboração da estratégia de busca, para a gente não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A Letícia está perguntando como os artigos vão parar nas bases. São as revistas que enviam para as bases de dados? Vou falar assim, bem rapidamente, assim, né? Como é que é. Os autores publicam os artigos nas revistas. Os centros cooperantes, que são as bibliotecas que compõem a rede BVS, essas bibliotecas, né? Cada biblioteca que compõe a rede BVS, ela é responsável por indexar os artigos que foram publicados em cada uma dessas revistas. Especificamente sobre a base Lilacs, né, que é a base, né, aí da BIREME, as revistas que são participantes da Lilacs, né, os editores colocam lá os artigos, né, os editores das revistas colocam os artigos lá.
Os centros cooperantes, que são as bibliotecas, fazem a indexação e essas revistas e esses artigos ficam lá disponíveis para quem vai buscar na BVS, Medline, né? Seja qual base está indexada, mas especificamente sobre Lilacs, é assim que funciona. Suelen, Renata e Ana Cláudia podem me corrigir ou complementar alguma informação errada que eu tenha dado nesse sentido. Em relação às revistas que são indexadas na Lilacs, né? A revista ela insere as informações dos artigos e nós, né, bibliotecários, indexamos nas bases. Nós fazemos esse trabalho na biblioteca, a gente indexa 2 revistas e vocês conseguem consultar esses artigos através do descritor do assunto, porque a gente faz por trás da base. Mas é isso mesmo que a Fabiana falou. Negão Carioca pergunta: para um trabalho acadêmico ou TCC, posso trocar o descritor por palavras-chave? Olha, eu não sei, assim, eu precisaria entender, isso você fala, trocar um descritor por palavra-chave. Para realizar a busca, eu diria que depende, porque se já existe um descritor mapeado para aquele assunto que você está buscando, o ideal é procurar por ele. Porque se ele já é um descritor, aquela palavra já saiu da categoria termo livre e virou um descritor, é porque a gente tem bastante produção, né, sobre aquele tema. Se essa é a pergunta, eu diria que a gente pode usar o descritor combinado com as palavras-chave e sinônimos, porque aí você aumenta o seu arco de recuperação aí, tá? Então, eu não diria para você dispensar o descritor, mas combiná-lo com sinônimos ou palavras-chave na estratégia de busca. A Geisa está fazendo uma pergunta especificamente sobre recursos educacionais abertos, perguntando se lá na plataforma qual o tipo de informação que tem lá, se são publicações sobre os estudos, os tipos de recursos, os países que produzem. Geisa, eu não me deti a fundo sobre recursos educacionais abertos, mas eu vi que eles estão sistematizados por países. E sim, são publicações que relatam os recursos educacionais abertos, tá? A Débora pergunta: a BVS disponibiliza o Medline na íntegra ou só parte dela? Olha, até onde eu sei, é o Medline acesso, um acesso completo. Não sei alguma coisa diferente disso. A única coisa que eu disse, que a Letícia havia perguntado, e eu vou repetir, é que o resultado da busca via PubMed é sempre diferente do resultado da busca via BVS por conta desse tempo aí de atualização de base. Agora é a mesma base. A última pergunta que tem aqui é da Juliana. Ela tem a ver com a explicação que você deu agora há pouco. Ela está perguntando se os mesmos da BVS e da PubMed, quando ela pensou com metodologia, como é que fica? Está duplicada? Esses resultados fica duplicado? Juliana, se puder abrir o microfone, eu também ia pedir para você abrir e me explicar melhor a pergunta, porque eu não entendi muito bem. Eu também não entendi, não. É melhor ela explicar. É porque... Boa tarde. Boa tarde. Quando a gente faz a metodologia de um artigo, a gente precisa colocar os artigos duplicados. No meu caso, na metodologia, a gente está usando a BVS e a PubMed.
Só que eu fiquei na dúvida. Esses artigos duplicados, é certo de ser duplicado? Todos que estão na PubMed, que estão na BVS da PubMed, estão duplicados? Juliana, primeiro a gente precisa entender uma coisa. Você falou que fez a busca na BVS e fez a busca na PubMed. Sendo que tanto a BVS quanto a PubMed são portais que abrigam as bases. Na verdade, o que você está me dizendo é que dentro da BVS você buscou Lilacs e outras bases, que eu não sei quais você está usando. E dentro lá do portal da PubMed, você está usando o Medline, provavelmente. Tem outras bases também lá dentro do PubMed. Muitas vezes acontece, sim, de ter repetido. Isso é duplicado, sim. Agora, se você está usando 2 vezes a mesma base, vai ser uma infinidade de duplicadas, né? Se você pesquisa Medline pelo PubMed e pesquisa Medline de novo pela BVS, você está duplicando base. Não é necessário, você precisa só escolher ou uma ou outra, tá? E dizer o caminho que você fez. Você pesquisou Medline via PubMed ou pesquisou Medline via BVS, tá? Eu acho que é isso. Não sei se eu te expliquei, se era essa a sua pergunta. Pois sim, obrigada. Nada.